e o verso de número 5. Mateus 8, verso 5. Aleluia. Mateus capítulo 8 e o verso de número 5. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou um homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam. E disse a quem? Aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão na mesa com Abraão e Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino, e os filhos de quem? Serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos, nós te louvamos, nós te adoramos pela tua palavra. Queremos nessa noite, Senhor, te pedir uma vez mais: fala aos nossos corações. Queremos te ouvir, Senhor. Queremos nessa noite, pelo poder que há na tua palavra, voltarmos para nossas casas com sabedoria, com direção. Pai, fala conosco, fica conosco em nome de Jesus. E a igreja que crê assim diga: senta glorificando a Ele, porque Ele é bom. Aleluia. Amém, queridos. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor, ela conta a história de dois centurião. Quem narra a história é Mateus, a qual acabamos de ler. E outro, quem narra a história, é João. Só que João não dá o nome de centurião. João, ele dá o nome de oficial do rei, que quer dizer a mesma coisa, o mesmo cargo. A Bíblia fala de dois centuriões. Só que o que
João fala que esse oficial do rei, que esse centurião, ele estava com seu filho doente. E quando ele escuta falar que Jesus ele estava vindo novamente a Caná da Galileia, que foi ali aonde ele havia operado o primeiro milagre, ou seja, foi ali que ele transformou a água em vinho naquela festa de casamento. Foi o primeiro milagre de Jesus. E quando esse centurião ele escuta que Jesus ele está voltando ali pela segunda vez, logo ele vai de encontro a Jesus. Só que esse centurião, quando ele vai de encontro a Jesus, ele cria uma expectativa. Ele cria uma expectativa, assim como criou Naamã quando foi ter com o profeta Eliseu. Naamã ele se contrariou, porque Naamã dizia consigo mesmo que quando chegasse diante do profeta, por ele também ser um centurião do rei, Naamã entendeu que por ser uma autoridade, o profeta iria até ele, colocaria as mãos sobre a cabeça dele, profetizaria a cura sobre a vida dele e orava ao Deus dele. Naamã ele criou uma expectativa. E quando Naamã cria essa expectativa, achando que por ele ser quem ele era, ele acaba quebrando a cara e se decepcionando. Muitas das vezes nós criamos uma expectativa porque confiamos naquilo que nós somos. Precisamos entender que somos porque alguém nos constituiu para ser. E quem nos constituiu para ser está acima de nós. E que acontece do jeito que ele quer. Esse centurião que João narra, ele criou uma expectativa e disse: eu sou um centurião, eu vou ter com Jesus, vou colocá-lo em meu cavalo e vou trazê-lo até a minha casa para poder curar o meu filho. E aquele centurião, ele não mede esforços, porque tratava-se do seu filho. Só que quando ele se depara com Jesus, Jesus olha para ele e diz: se não ver milagres, não vão acreditar, né? Porque quando ele vai em busca de Jesus, ele não vai em busca de Jesus pelo que Jesus é, mas ele vai em busca de Jesus porque ele ouviu falar que Jesus havia operado. Tem muita gente correndo atrás de Jesus, não pelo que ele é, mas pelo que ele pode fazer. Está errado. Pastor, é errado eu correr em busca do meu milagre? Não. Errado é quando você coloca o seu milagre em primeiro lugar, na frente de Jesus. E é o que hoje muitos fazem. Colocam o milagre em primeiro lugar. Tanto colocam que logo dizem: se Deus não fizer em tantos dias, eu deixo de ser crente. Verdade ou mentira? E aí ele foi atrás de Jesus porque ele ouviu falar que Jesus havia feito milagre no dia da festa. E quando ele vê Jesus, ele já vai logo rogando, clamando, bendizendo o nome do Senhor. Mas ele já vai também dizendo: meu filho está doente, vamos até a minha casa, ele está morrendo. Jesus ignora ele. Se não vê milagre, não vai crer, né? E Jesus continuou caminhando. Aquele homem, ele estava à procura do milagre para o seu filho. Ele não mediu esforços. Foi louvável a atitude como um pai, mas ele criou uma expectativa: vou trazer Jesus até a minha casa.
E Jesus disse: vai, porque o teu filho vive. E o texto vai dizer assim: e creu o oficial do rei naquelas palavras. Escuta, João fala de um centurião que, para receber o milagre, foi ter com Jesus e pediu para que Jesus viesse na sua casa. Jesus disse: não, eu não vou, mas vai, porque o teu filho vive. E creu aquele homem naquelas palavras. O texto diz que quando ele volta para casa, os seus servos vêm de encontro e diz: meu senhor, o teu filho vive. E ele pergunta: a que horas ele melhorou? Seus servos respondem, e o texto vai dizer: e entendeu aquele homem que foi exatamente naquela mesma hora que o Senhor Jesus disse: vai, e o teu filho vive. O centurião foi para trazer Jesus, mas voltou tendo que acreditar na palavra. Já o outro centurião foi, e Jesus disse: eu vou até a tua casa e vou curar o teu servo. Só que diferente do centurião que teve que crer na palavra, aleluia, esse disse: não, tu não precisa ir, tu só precisa liberar uma, aleluia. E o texto vai dizer que quando esse centurião ele fala para Jesus: o senhor não precisa ir. Não é porque ele não quisesse que Jesus fosse na sua casa, é porque ele reconhecia que não era digno de recebê-lo em sua casa. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Ele reconhecia as suas falhas, as suas limitações, os seus pecados, os seus erros. A questão nessa noite é: o que você tem feito para poder contemplar o seu milagre? A pergunta que eu faço nesta noite: como você tem se comportado, ou o que você tem feito para poder ver Deus operar milagre na sua vida ou na vida de quem você ama? Eu acredito que, assim como eu, todos que estão aqui estão à espera de um milagre, sim ou não? Quem está à espera de um milagre nessa noite, levanta a mão. Só não vamos colocar o milagre em primeiro lugar. Amém? Mas o que você tem feito para contemplar esse milagre? Talvez você tenha há tanto tempo pedido algo ao Senhor, e o Senhor ele não tem feito ainda. E o erro não está na igreja que você congrega, não está no seu pastor, não está no irmão que senta do teu lado, porque muitas das vezes, por não contemplar o mover de Deus, procuramos culpar logo o ambiente onde nós estamos. Colocamos culpa no irmão, colocamos culpa no pastor, colocamos culpa na igreja. Tem pessoas que mudam até de igreja para ver se a bênção chega mais rápido. Verdade ou mentira? Não, verdade ou mentira? É, irmão Ricardo. Tem gente que muda até de igreja que é para ver se a bênção chega mais rápido. Meu filho, o problema não está no ambiente. Porque quando Deus te escolhe, quando Deus te levanta, Ele te levanta aonde você estiver, para que você mude o ambiente. O ambiente precisa ser mudado e transformado por você.
Não coloque culpa no ambiente, porque se o ambiente é corrompido, se o ambiente tem pecado, é porque você não tem conseguido fazer a diferença aonde Deus te levantou. Pastor, mas é porque é difícil eu ser crente dentro da minha casa. Só eu sou crente, a tribulação é grande. Não, irmão, não é difícil não. O problema é que você não entendeu. Deus te levantou dentro da tua casa para que através da tua vida a tua família se converta e conheça Jesus como Senhor e Salvador. Então o problema não vai estar no lugar onde você está, onde você habita, onde você anda. O problema está em você. E se você não reconhecer que o problema é você, você vai sofrer. Você vai quebrar a cara. O seu ministério, o seu chamado, você não vai conseguir evoluir. Porque quando nós buscamos Jesus, nós almejamos crescer na presença de Jesus. E só uma maneira de crescer na presença do Senhor é reconhecer que nós somos dependentes dEle. É reconhecer que nós somos falhos, que nós somos limitados. O centurião, quando ele vai de encontro a Jesus, o que ele quer apenas é que Jesus libere uma palavra, porque ele reconhecia que não era digno de receber Jesus. Posso ser sincero? Hoje está uma palhaçada na igreja. Hoje está uma verdadeira molecagem da igreja. Na hora do culto tem gente que está cheia do Espírito Santo. Na hora que termina o culto, que dobra a esquina, é os palavrão mais horrível. Eu não consigo entender. Se eu conheço as minhas obras, se eu conheço as minhas atitudes, se eu conheço o que eu tenho feito no oculto e no escondido, eu também preciso reconhecer que eu não estou digno para receber Jesus na minha vida. Eu não consigo entender como a vida da irmã é falar mal dos outros, a vida do irmão é querer puxar o tapete do outro, mas dentro da igreja é cheia do Espírito Santo. Eu não consigo entender. Que crente é esse? Que tipo de cristão é esse? Que desonra a Deus o tempo todo, mas quando põe o microfone na mão, ou quando o culto se toca um louvor mais forte, o pregador dá lugar, logo a pessoa começa a rodopiar com o pé só. Então é uma verdadeira palhaçada. E a primeira lição que eu começo a aprender com esse centurião é que nós devemos reconhecer, ser sincero, pelo menos com Deus, já que nós não conseguimos ser com nós mesmos, porque muitas pessoas se enganam porque quer. Ora, se eu tenho feito algo que não está agradando a Deus, eu entro na casa de Deus, tendo acabado de transgredir contra Deus, eu vou num culto rodopiar, vou no irmão revelar, assim diz o Senhor. Deus, ele não habita em vaso rachado não, mas está cheio de vaso rachado dizendo que Deus está habitando nele. O centurião diz assim: Senhor,
eu não sou digno de que vá na minha casa. Mas se o Senhor disser apenas uma palavra, é o suficiente. Se o Senhor disser apenas uma palavra, o meu servo vai ficar curado. Ele vai mais adiante e diz assim: porque eu sou um homem sob autoridade, e eu tenho soldados à minha disposição. E quando eu digo a este vai, ele vai. E quando eu digo a este vem, ele vem. E quando eu digo ao meu criado faz isso, ele faz. Aquele homem estava dizendo para Jesus, sabe o que? Eu sou uma autoridade, mas o Senhor é uma autoridade acima de mim. Eu vou baixar o nível para você entender. É porque tem pessoas nos dias de hoje, crentes nos dias de hoje, que não podem receber uma posição eclesiástica, ou que não pode sequer ser batizado com o Espírito. Já enche logo o peito, empina logo o nariz e diz: eu sou o cara. Eu falo bonito, eu prego bonito, eu sou o cara. Meu filho, se Deus não lhe usar, se Deus não fizer na sua vida, você não é nada, você não é ninguém, você é pó. Do pó você veio e do pó você vai voltar. Porque nós precisamos entender que para receber e contemplar o milagre de Deus na nossa vida, a primeira coisa que nós temos que ter: compaixão. Aquele centurião, ele teve compaixão. Compaixão com o próximo. Ele disse para Jesus: eu estou rodeado de homens ao meu serviço. Mas ele não abriu mão da servidão daquele servo que estava doente. Ele poderia simplesmente dizer: está doente, vai morrer, arruma outro. Ele disse: não, eu tenho homens ao meu redor, Senhor, que se eu disser vai, ele vai. Se eu disser a ele vem, ele vem. Mas esse meu servo, aleluia, quando eu digo faz isso, ele faz. Ele não abriu mão do seu servo. Aquele servo não era nada dele, não tinha grau de parentesco nenhum com ele, mas mesmo assim ele teve compaixão. Posso ser sincero? Será que nessa noite ou no dia de hoje você orou por alguém que você não conhece? Ou você só orou e pediu por quem está dentro da tua casa? Ou você só lembrou de pedir para o seu filho? Ou você só se lembrou do seu próprio umbigo? Será que você intercedeu por alguém que você não conhece, que até a hora de hoje não comeu nada, mas você está de barriga cheia? Será que você intercedeu por alguém nessa noite que está encarcerado e você está usufruindo do seu direito de ir e vir? Ah, mas eu não vou orar não, porque cometeu erro, tem que pagar mesmo. Tá, tudo bem, mas você não é advogado nem juiz. E nós precisamos orar pelos encarcerados. É um dever nosso. Será que você lembrou de orar por quem está num leito de hospital? Ou a sua oração ela é muito limitada? Quando eu vejo o crente orar pouco, é porque o crente ele fez a oração, aquela oração que, sabe quando a Xuxa ela tinha aquele programa dos baixinhos, ela dizia: você quer mandar um beijo para quem? Para meu pai, para minha mãe, especialmente para você. Hoje tem muito crente que ora pouco porque só lembra do pai e da mãe,
e de mim mesmo. Só lembra de quem está dentro da sua casa. Às vezes tem um vizinho, a pessoa sabe que o cara não tem nem o que comer, está desempregado, a família está passando fome, mas o cara não se compadece, não tem compaixão. Mas o culto é cheio de poder, é cheio de Deus. O centurião, primeira atitude dele, compaixão. Compaixão do próximo. Ele foi atrás de Jesus para que Jesus pudesse curar alguém que não era nada dele, mas ele não abriu mão. Ah, pastor, era certo. Ele tinha vários. Ele podia dizer: está doente, encosta, traz outro para cá. Sim ou não? Sim ou não? Mas não foi isso que ele fez. Segunda atitude, esse homem, ele reconheceu quem era Jesus diante dele. Humildade. Ele disse: Jesus, eu sou autoridade, mas tu é a autoridade maior. Tem pessoas nos dias de hoje que querem receber algo de Deus, mas não tem coragem sequer de dobrar o seu joelho para poder pedir. Tem pessoas hoje que almejam tantas coisas de Deus, mas que não tem coragem sequer de se humilhar na presença dele. Deixa eu falar uma coisa para você, meu filho. Assim está escrito na minha Bíblia. A palavra do Senhor diz que aqueles que se humilham, esses são aqueles a quem o Senhor vai exaltar. Sabe por que hoje Deus não tem exaltado muitos crentes por aí? Porque hoje nós estamos vivendo no meio de uma geração de crentes rebeldes, de nariz empinado, soberbos e orgulhosos, que não conseguem diante da luta, diante do dia mau, reconhecer que se não foi Deus que permitiu, foi Ele que mandou. Mas eu preciso entender uma coisa: tudo que acontece na minha vida está debaixo da permissão dEle. Eu preciso reconhecer a autoridade de Deus sobre a minha vida, me humilhar, baixar a cabeça, me prostrar e dizer: Senhor, posso sofrer o que tiver que sofrer, mas eu não vou arredar os meus pés da tua presença por nada. Eu vou orar, eu vou me humilhar até algo acontecer na minha vida. Consegue ser humilde. Quero que Deus me transforme. Quero que Deus me liberte. Quero que Deus mude a minha vida. Diga para o irmão que está do seu lado: do seu jeito nunca vai acontecer. Aleluia. Do seu jeito Deus não vai te libertar. Porque você quer ser liberto sem passar por prova. Você quer ser liberto sem ser provado. Paulo, ele diz assim, ó: foi-me posto um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, que todos os dias vinha para me esbofetear. O que é que Paulo estava dizendo com isso? Escuta. Jesus coloca um espinho na carne de Paulo. Qual era o espinho? Era todo dia. Alguém se levantava com o dedo na cara de Paulo, xingava Paulo, humilhava Paulo, perseguia Paulo, mentia a respeito de Paulo, e Paulo tinha que ficar como? Se você pega, meu filho, Paulo, quando ele é Saulo, se você pisasse
Nos pés de Saulo, a espada comia, meu filho. Pensa num cabo brabo. Pensa num cabo valente. Ananias vai dizer: Jesus é esse mesmo. É perseguidor. Está prendendo todo mundo e matando todo mundo que te segue. Esse cabo é perigoso, viu? Aí Jesus diz para Ananias: o quê? É para mim vaso escolhido. E eu vou mostrar para esse camaradinho aí que está se achando tal, como é bom padecer por amor de meu nome. Aí Jesus coloca um espinho na carne. Qual era o espinho na carne? Era todo dia colocar alguém diante de Paulo, para poder tentar tirar Paulo da graça, para poder tentar tirar Paulo do Espírito. Aí Paulo diz assim: ó, eu orei 3 vezes o Senhor, para o Senhor tirar esse espinho. Ou seja, para o Senhor não mandar afronta, para o Senhor não mandar ninguém para querer me tirar do sério. Eu orei 3 vezes para que Ele tirasse esse negócio de mim. Mas Ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O texto está escrito exatamente isso. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa palavra, ela nos alcança nos dias de hoje, porque Jesus, Ele não falou: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Não, Ele disse: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Diga para o irmão que está do seu lado: essa palavra, ela te alcança até o dia de hoje. Diga: é na fraqueza que o poder de Deus se manifesta na sua vida. Diga: entenda uma coisa: os espinhos na carne que o Senhor colocou na sua vida, Ele não vai tirar, mas Ele vai te encher com a sua graça, e a graça dele te basta. Eu não sei se você está entendendo, meu filho. Aleluia. É desse jeito. É desse jeito, irmão. Então Deus, Ele só vai mudar você quando você entender que é do jeito dele. E do jeito dele Ele vai colocar espinho. Aleluia. Porque se realmente houver mudança em você, Satanás vai apontar o dedo na tua cara. Satanás vai usar alguém para te defamar. Escuta isso. E aí, se tu tiver realmente mudança de vida, de verdade, tu vai entregar nas mãos do Senhor, porque quem te justifica é Ele. E do mesmo jeito que Satanás levantou um para te tirar do sério, Deus vai levantar outro para te justificar e dizer: Diácono Carlos verdadeiramente mudou, porque se fosse em outro tempo ele não aguentava não. Ele metia o revólver na cintura e plantava a bala pro rumo de cima. É dessa maneira que Deus, Ele trabalha na nossa vida. Ele permite Satanás levantar alguém para te acusar, para te caluniar, para te provar. Por isso que Tiago diz: depois de provado e aprovado, recebereis a coroa da vida. Eu não sei se você está entendendo, meu filho, mas quando Deus manda prova, não é para te reprovar, é para te aprovar. E depois de aprovado, te prepara, príncipe, te prepara, princesa. Satanás vai ter que olhar para a sua vida e entender que você não é um cão sem dono, que você é herdeiro, que você é príncipe, que você é princesa. Só quem está entendendo nesta noite as provações de Deus na sua vida, levanta a mão para o céu e abre a boca para adorar.
E aquele centurião, segundo passo, humildade. Humildade é o que está faltando no coração de muito crente no dia de hoje. Humildade. Eu vejo o crente dando uma de humilde dentro da igreja, e vejo o mesmo crente mostrando a sua humildade nas redes sociais, com piadinha, com indiretas, dá uma de pobre coitado dentro da igreja, mas vai nas redes sociais, me dá um nojo, irmão. Devia mostrar quem é dentro da igreja mesmo, não em rede social. Humildade passa longe. Mas esse homem, ele mostrou ser um homem humilde, porque mesmo cercado e mesmo sendo autoridade, disse: Senhor, Tu é autoridade maior do que eu. Aí Jesus vai dizer o quê? Jesus vai dizer assim, ó: e maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam. Disse a quem? Aqueles que seguiam Jesus. Jesus não falou para estranhos, falou para os seus seguidores e disse: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, com Isaac e com Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino, e os filhos de quem? De quem? Do reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dente. Olha o que é que Jesus está dizendo aqui, irmão. Jesus está dizendo assim, ó: os do Oriente e os do Ocidente são aqueles que não são do povo de Israel, a nação eleita do Senhor. Os filhos do reino era o povo de Israel. Mas Jesus estava dizendo: naquele grande dia virá pessoas de fora que irão se assentar na mesa com Abraão, com Isaac, com Jacó. Sabe o que Jesus está dizendo nos dias de hoje para a igreja do século 21? Não vai ser diferente. Tem muita gente que está lá fora hoje, que você nunca nem viu, que você nem conhece, mas que se você não vigiar, certamente naquele grande dia vai ocupar o teu lugar na mesa. Naquele grande dia vai tomar o teu lugar na mesa. E você vai ser lançado fora no fogo eterno. É triste. É triste a pessoa levar a vida toda dizendo que é crente, que é cristão, e naquele grande dia ser jogado no inferno. Verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Jesus se maravilhou com aquele homem e disse: eu nunca vi, eu não encontrei ninguém em Israel com a fé desse homem. Nem vocês que estão me seguindo têm a fé que esse homem tem. Por que Jesus disse isso? Porque viu nele amor ao próximo. É o que está faltando na igreja de hoje. Amor ao próximo. Amor ao próximo está faltando. Jesus viu nesse homem humildade. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa.
Terceiro, autoridade. Aquele homem era autoridade, mas reconheceu que maior e acima dele estava a autoridade de Jesus. Jesus, basta tu dar uma ordem e o que disser está dito, Jesus. Porque se eu, que sou eu, falo para os meus soldados, vai, eles vão, imagina tu. Se tu abrir tua boca, Jesus, é o suficiente. Aí Jesus disse: está vendo a fé desse homem? Nem vocês que estão me seguindo, nem Israel que ouviu falar de mim, tem a fé que esse homem tem. Cuidado, viu? Porque naquele dia os de fora vão tomar o lugar dos que são de casa. Aqui eu finalizo essa mensagem, irmão, dizendo para você 3 atitudes que você precisa trazer na sua vida